culturalmente, as operações, a forma que vocês operam no Brasil é igual que vocês operam em Portugal? Vocês tiveram que mudar, tiveram que criar um formato diferente? Deram cabeçada antes ou já chegaram preparados? Fique à vontade para quem quiser começar. Eu acho que, assim, se for uma lição aprendida, né, essa é a primeira que eu teria para compartilhar. De fato, quando você pensa num mercado global, né, a Domus Haiti, ela começou no Brasil, ainda tem a maior parte do faturamento da operação no Brasil. Então, a gente, durante um bom tempo, era acostumado a pensar no Brasil, né, e temos aquela latinidade, temos o nosso jeito de falar, as nossas conexões. Então, eu acho que, assim, quando a gente foi fazer esse movimento, a gente se deparou com perguntas, né, dos clientes, de parceiros que estavam ajudando no desenvolvimento de negócio, que para a gente parecia muito óbvio, mas depois a gente viu que não era. Que é, assim, a objetividade da comunicação, né, você pensar, de fato, qual que é a proposta de valor que você tem para o seu serviço, né? Quando eu falo do mercado brasileiro, para mim isso é muito claro. Mas, por exemplo, por que uma empresa portuguesa vai contratar uma empresa brasileira, né, de serviços? O que eu agrego? Qual que é a diferença da minha empresa em relação a uma empresa que está lá, né? Ele já conhece, é local, né? Querendo ou não, a proximidade, também tem a questão da confiança. Uma empresa portuguesa você consegue ir lá, né? Você pega qualquer coisa, você liga, você vai lá na empresa. No Brasil, todo outro lado do Atlântico, né? Então, a gente teve que trabalhar muito bem qual que era o nosso serviço, né? Até deixar muito mais específico, né? Eu acho que foi um exercício muito bom para a gente desenhar claramente o nosso portfólio, tanto que depois disso o nosso portfólio de serviço ficou muito mais conciso, o nosso pitch ficou muito mais direto, e também a gente começou a entender a proposta de valor, né? Depois eu vou falar até de um case nosso, e isso acabou sendo muito interessante para entender onde a gente conseguiu se encaixar. Mas, respondendo direto a pergunta, e eu acho que isso é muito importante, é interessante vocês passarem, né, o pitch, passarem a apresentação institucional, o portfólio de vocês, com pessoas da outra cultura, né, ou que estão inseridas nesse outro meio, porque elas podem vir com perguntas que, o famoso viés, né? Você está tão acostumado a falar o seu próprio serviço, que você não entende que, às vezes, você não está passando na melhor comunicação, na melhor forma possível. Então, assim, sim, encontramos barreiras, encontramos dificuldades, mas fomos ajustando e isso foi melhorando, né? Não digo 100%, porque realmente acho que é uma coisa que eu tenho clara, né? Cada país, cada cultura pensa de jeito diferente, né? Então, assim, eu não consigo comunicar exatamente como o português, né, consegue comunicar com ele mesmo. Mas já consigo passar uma comunicação muito melhor, o que faz com que eu tenha muito mais conversão, né? Então, sim, foi um desafio, continua sendo. Eu vi muitas empresas com base tecnológica como vocês, que na pandemia começou a trazer pessoas de outros lugares para fazer parte do time, e o cara trabalhando em home office não precisa estar lá fisicamente. Queria saber se isso aconteceu com a Domus, e agora, com essa retomada no escritório, como que está a quantidade de funcionários, qual o percentual que vai lá fisicamente, qual o percentual que você consegue manter a distância, e se isso vai continuar mais para frente na sua visão? A gente tem, eu acho que você falou o termo Office Anywhere, né? Sim. Anywhere Office. Anywhere Office, exato. Sim, a gente, vou dizer que a maior parte do nosso time atua remoto, tá? A gente tem uma cultura muito orientada a resultado mesmo, né? Então, sim, a gente entende que, óbvio, tem as dificuldades, né? Para você, muitas vezes, engajar alguém que está totalmente remoto, mas você ganha produtividade, você consegue captar talentos em qualquer lugar. Então, a gente, atualmente, vou te dizer que uns 80% é remoto. A gente tem uma parte de alguns times, né? No escritório de São Paulo, por exemplo, a gente tem o back-office, o comercial, recrutamento e seleção, os recruiters, eles ficam lá, o time de tech recruiters. Então, a gente tem algumas operações em São Paulo. São Carlos, a gente tenta trabalhar um modelo um pouco mais híbrido, mas bem flexível, né? Porque eu acabo formando muita gente, então, como eu trago talentos das universidades locais e formo pessoas, como o perfil é mais júnior, eu preciso estar um pouco mais próximo,
né, até para conseguir direcionar e tudo mais, mas a gente trabalha bem na linha de remoto, né? E isso ajudou muito a gente também até conseguir crescer dentro da Europa, né? Não só Portugal, mas dentro da Europa. Então, eu vou te dizer que essa estratégia até ajudou bastante nessa alavancagem na nossa unidade na Europa.